Bem-vindo, 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 bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Os engenheiros, os arquitetos, os técnicos de edificações, corretores de imóveis, advogados imobiliários, bem-vindos a este canal. Mano, você já gosta quando eu faço a minha apresentação, né? Canal! Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Thiago Albuquerque, eu sou especialista em regularização imobiliária e a aula de hoje ela promete ser técnica e jurídica. Afinal de contas, o cerne da nossa conversação, o cerne da nossa discussão é regularização de imóveis, projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Por que a temática de hoje será predominantemente jurídica? Ora, quem já é nosso aluno ou segue a gente há um bom tempo sabe que nós temos princípios da regularização imobiliária. Um desses princípios, se não, o primeiro princípio é toda regularização nasce na lei. É a lei que é uma produção cultural, mas também estatal, que vai vir dizer o que é um imóvel regular. É a lei que passa a noção de um imóvel regular. E nesse primeiro ponto, a gente já precisa fazer uma distinção de nomenclatura. Tem profissionais que vão usar o termo legalização imobiliária e tem profissionais que vão utilizar o termo regularização imobiliária. Tiago, existe diferença entre legalização e regularização? Eu prefiro opinar que não. Para mim seria a mesma coisa. Mas para a gente ser mais técnico, existem profissionais que defendem que você só pode utilizar a nomenclatura regularizar algo se esse algo previamente estiver irregular. O imóvel que já existe e possui uma escritura irregular, aí sim você entraria com um procedimento de regularização. Esses mesmos profissionais defendem que no caso de você começar uma obra nova, do zero, você estaria lidando com uma legalização. Algo, ou seja, uma obra, esse imóvel ainda não existe, mas o proprietário quer que exista e desde o seu começo comece regular e vá adiante, sempre regular. Então estaríamos diante de procedimentos de legalização. Então, existem profissionais que fazem a distinção da legalização e da regularização. Nós acreditamos ser mera nomenclatura, mas tudo bem, tudo bem. Se tem gente que quer trabalhar assim, tudo bem. Mas você, meu querido reguezinho, ou meu querido grilinho da montanha, que ainda não é nosso aluno, mas nos acompanha, tenha em mente que quando a gente fala de regularização de imóveis, a gente está abrangendo aqui nesse canal ambos os procedimentos. Mas sim, nós temos noção do que seria a legalização e regularização. Perfeito? Fique bem atento. Só que, independente de um caminho a ser seguido ou outro, o princípio é o mesmo. Toda regularização nasce na lei. Toda regularização nasce na lei. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são as principais leis ou legislação que um bom reguezinho, que um bom profissional precisa dominar para entender sobre essa parada, para dominar o assunto de regularização de imóveis, beleza? Veja bem, começando pelo começo. Em aulas passadas, eu falei sobre uma das razões dos ensinos acadêmicos, engenharia e arquitetura, não ensinarem, não lecionarem sobre regularização de imóveis e suas cátedras. Na faculdade jurídica, o direito imobiliário já existe há um bom tempo, todavia não existe uma certa ênfase no viés prático do direito imobiliário que possibilitaria os advogados do ramo imobiliário faturarem, trabalharem, atuarem na regularização imobiliária extrajudicial e judicial. No direito, na faculdade de direito, é uma falta de ênfase, mas a matéria sim, lá existe e é explanada. Nas faculdades, graduações de engenharia e arquitetura, não é bem assim. Lá não existem cátedras específicas para lecionar sobre a regularização de imóvel e sobre a legislação específica.
Por que isso acontece? Conforme já dissemos, as legislações que começam a trabalhar essa noção de imóvel regular, elas são recentes. A Constituição Federal, ela é de 88. As demais produções legislativas que vêm fomentar mais a temática da regularização são supervenientes. Elas vieram depois. Por aí você já vai pegando uma boa ideia do porquê dessa deficiência no ensino tradicional. Tendo dito tudo isso, vamos começar pelo primeiro dispositivo legal. Perfeito? Se você não é da área jurídica, talvez você não conheça um alemãozinho muito simpático chamado Hans Kelsen, que alimentou a teoria da norma hipotética fundamental. Fugiria muito do escopo dessa aula se a gente fosse se aprofundar em demasia na terminologia jurídica exacerbada ou nos conceitos jurídicos afins dessa matéria de norma hipotética fundamental. Vamos, portanto, pincelar por cima. Pense você, reguezinho, em uma lei. Essa lei tem que ser a principal de qualquer país. Ela tem que ser a lei básica. Ela tem que definir os meandros da administração pública, como deve se proceder à atuação política desse Estado. Essa lei precisa ser a base de tudo, a base de todo ordenamento jurídico. Ordenamento o quê? Calma, que a gente vai falar sobre ordenamento jurídico ainda. Mas nesse primeiro momento eu quero que você foque nessa ideia de lei básica, lei fundamental, lei principal. Eu estou falando de quem? Da nossa Constituição Federal. Primeiro dispositivo legal, então, que você tem que ter em mente é, sem dúvida alguma, a Constituição Federal. Se liga só. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Ou seja, principal, começo de tudo, Constituição Federal. E como eu estou dizendo, a nossa Constituição, a nossa Carta Democrática, ela é muito novinha, ela vem de 88. E ela surge no topo do ordenamento jurídico, você vai entender o que é um ordenamento jurídico, como a lei principal, a lei fundamental. Mas ela deixa muita coisa, ela traz muita coisa vaga, em aberto, onde foi necessário produzir uma produção legislativa complementar, suplementar. As demais leis que surgem depois, elas vêm para complementar muita coisa que a Constituição fala, especialmente quando ela fala sobre o espaço urbano. A Constituição surge, primeira lei, lei fundamental, mas ela deixa muita coisa vaga. E para a gente poder esclarecer essas coisas vagas, outras leis tiveram que surgir posteriormente. Perfeito? Ok. A Constituição vai vir falar sobre o espaço urbano. E é a Constituição que fala que os municípios são entes federados, autônomos, e que os municípios terão autonomia administrativa e legislativa para regulamentar os seus espaços urbanos específicos. Pega a visão. Visualiza reguezinho, visualiza grilinho. Hoje, na aula de hoje, você está pegando o fio da meada. Você está entendendo que toda a noção de imóvel regular vem da lei e você está entendendo quais são as leis principais que vão falar para você sobre a noção do imóvel regular. O que é que isso tem a ver com você? Você está aqui nessa iniciativa educacional, o RIS, Regularização de Imóvel Simplificada, exatamente para aprender a dominar a legislação que vai ajudar você a dominar o projeto de prefeitura e a regularização de imóveis extrajudicial. Tenha isso em mente. Mas esclarecendo aquela dúvida, ressalto que se a gente tiver aqui algum advogado do direito imobiliário, os conceitos de agora serão bem básicos e bem familiares. Mas nós temos muitos engenheiros, arquitetos e técnicos que não têm tanto conhecimento assim ou afinidade com a matéria jurídica. Então sim, vamos trazer, vamos apresentar conceitos bem básicos. O que seria um ordenamento jurídico? Se liga nessa visão, meu querido grilinho. Considere-se o ordenamento jurídico como uma expressão de uma verdadeira pirâmide, onde no topo
você teria a Constituição. Logo abaixo, as leis, os decretos e até mesmo a jurisprudência. Ainda mais abaixo, teríamos os atos normativos, como as portarias, as resoluções. E lá na base, os contratos, as sentenças judiciais, os atos e negócios jurídicos. E existe uma verdadeira relação de superioridade, ou seja, de cima para baixo. Pode mais, manda mais, tem maior significado técnico-jurídico quem está em cima. E quem é que está no topo? Quem é que está no topo? A Constituição Federal. Veja, se você está me vendo agora e você não tem tanta afinidade assim com o mundo jurídico, visualize uma pirâmide. No topo, Constituição. Por que eu estou pedindo para você visualizar a pirâmide? Quem estiver no topo é o top. É quem manda na parada toda. A Constituição Federal, portanto, é quem manda em todo mundo, em toda a galera que está abaixo. Esse conceito de hierarquia das normas, levando-se em consideração a Constituição como a nossa norma fundamental, significa dizer que tudo que estiver abaixo dela, se em algum momento for de encontro, contrariá-la, negá-la ou de alguma forma prejudicá-la, será considerado inconstitucional. Logo, toda produção normativa infraconstitucional tem que estar de acordo com a Constituição. Você, meu querido grilinho, você, meu querido reguezinho, se alguma vez na sua vida, se em alguma prefeitura aí desse Brasilzão do meu Deus, se deparar com alguma imposição de prefeitura, com alguma lei municipal que você sinta que está ofendendo a Constituição, você não está obrigado a cumprir. Você vai até o Ministério Público e mostra que um determinado município está ferindo a Constituição. Ok? Entender então qual é a lei principal, Constituição, e que tudo que está abaixo dela deve nortear uma noção de obediência à Constituição, já é um dos primeiros passos que você tem que absorver nessa jornada de ser um regularizador de imóveis. Beleza? Tendo dito tudo isso, vamos agora, logo abaixo, conhecer uma determinada lei. Uma lei muito importante, que é o Estatuto das Cidades. Se liga só. O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo da política urbana da atual Constituição brasileira. Seus princípios básicos são o planejamento participativo e a função social da propriedade. Olha aí o que eu lhe falei. Estatuto das Cidades, uma lei importantíssima, ela vem trazer um conceito de planejar melhor o espaço urbano. O conceito de política de espaço urbano é trazido por quem? Pela Constituição Federal, em 88. E demora um tempinho, 2001, para vir uma regulamentação melhor e mais apurada. É por isso que é normal, hoje, nós temos o entendimento de que o ensino superior brasileiro das partes técnica, engenharia e arquitetura deveria, mas não faz, ensinar e preparar você para o abundante mercado da regularização imobiliária. As legislações que hoje versam sobre a matéria são recentes. É por isso que iniciativas educacionais como essa surgem para auxiliar você nessa parada. Constituição Federal, logo abaixo, Estatuto das Cidades. Esses dois dispositivos legais, a nossa própria Constituição e o Estatuto das Cidades, você não utiliza tanto na sua prática no dia a dia com as prefeituras. Os demais, que vamos aqui citar, sim. Mas, se você é meu aluno, reguezinho, se você está aqui querendo aprender para valer, eu tenho aquele ditado que conhecimento é poder. E conhecimento nunca é demais, é sempre mais poder. Então, aqui o ensino está sendo fragmentado, mas está seguindo uma ordem precisa. Beleza? Recapitulando então, primeiro dispositivo fundamental, o que norteia todas as demais produções legais, Constituição Federal. Ok? Já traz a noção de espaço urbano.
O tempo passa, 2001 surge quem? Estatutos da cidade. Dá uma melhorada nessa ideia de espaço urbano. A gente vai se aprofundar mais nisso daí. Hoje vamos conhecer os dispositivos. Depois a gente se aprofunda em cada um deles, ok? Próximo, vamos lá. Plano diretor. Plano diretor municipal é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória, e de outros interesses particulares de seus moradores. Puxa pra cá, mané. Plano diretor. Aí você já começa a botar o pezinho na água, meu querido Reguizinho, meu querido engenheiro arquiteto técnico, porque uma parcela significativa de municípios, de preferência municípios com mais de 100 mil habitantes, vão ter o tal famigerado plano diretor. E agora? E agora é sua obrigação fazer uma pesquisa de campo. Já falei em outras aulas e vou repetir. Antes de começar a trabalhar no projeto de prefeitura, faz um levantamento. Meu querido Reguizinho, quais são as prefeituras que você deseja trabalhar? Faz uma relação, faz um levantamento. Se você está começando por uma só, beleza, foca nessa daí. A prefeitura que você vai trabalhar tem plano diretor? Nem todas as prefeituras têm plano diretor. Você vai pegar, você vai entender o que você precisa fazer no caso das prefeituras que não possuem o plano diretor. Mas se a sua prefeitura possui o plano diretor, você precisa estudar. Você precisa se debruçar no plano diretor. É ele que vai trazer as diretrizes fundamentais da utilização do espaço urbano. E você precisa saber disso para poder adequar o seu projeto legal ao plano diretor. Município que possui plano diretor, se você chega lá com a sua planta baixa e ela está divergente, você vai levar o quê? Comunique-se. Comunique-se. É o ato que a prefeitura, ou o velho carimbão, que a prefeitura vai falar para o responsável técnico: olha, meu querido, infelizmente, você pisou na bola aqui, esse coeficiente de aproveitamento não tem nada a ver, essa taxa de permeabilidade não tem nada a ver, por favor, vá lá e corrija. Você perde tempo, quiçá dinheiro. Porque certidões como a certidão de inteiro teor tem um prazo de validade de 30 dias e se você extrapola o prazo dos 30 dias, seu cliente precisa pedir uma nova certidão. Conhecer previamente os dispositivos legais, fazer um estudo prévio sobre esses mesmos dispositivos é sua função, meu querido Reguizinho. Não esqueça disso. É por isso que durante todo o nosso curso a gente orienta você a ser um verdadeiro perito em legislação. Toda regularização nasce na lei e é a lei que traz a noção de imóvel regular. A Constituição Federal surge em 88 e traz a noção de espaço urbano. 2001 surge então o Estatuto das Cidades, a lei do Ministério das Cidades. Ela já vai aprimorar essa concepção. Só que a Constituição lá em cima não fala que o município é um ente autônomo e ele vai ter liberdade, autonomia legislativa para regulamentar o seu próprio espaço urbano? Aí, cada cidade vai produzir o seu plano diretor. Nas cidades que não possuem o plano diretor, você vai ter que verificar se algum dos outros dispositivos legais que nós vamos citar aqui existem. Se não, essa cidade provavelmente vai utilizar aquilo que se chama de analogia. Como assim? Tem cidades que não têm plano diretor, elas vão utilizar o plano diretor da capital. Existe, então, uma concepção de analogia legal. Olha, aqui não tem plano diretor, então a gente se baseia pela capital. Automaticamente, se a cidade que você vai atuar não tem plano diretor e ela vai utilizar a lei da capital, você vai precisar se basear por essa lei. Vamos adiante. Vamos analisar ainda a importância desse documento, plano diretor. Veja lá. Primeiro ponto, ocupação do solo urbano. O plano diretor vai vir delimitando. Enquanto o Estado delimita. Delimita o quê? O poder do particular de construir. Olha, meu querido particular, você pode construir sua casinha, mas você não vai construir do jeito que você quer, não. Não é assim, não. Você vai precisar obedecer. Obedecer o quê? Coeficiente de aproveitamento do solo. Você vai poder construir, mas até determinada situação. Você vai ter que deixar uma área livre. Você vai ter que respeitar o que se chama de recurso.
Olha, um outro tipo de delimitação. Olha, você vai precisar respeitar o que se chama de taxa de permeabilidade. Você precisa deixar no seu lote um espaço não edificado, um espaço em que o concreto não vai absorver, para permitir o correlato escoamento das águas da chuva. Dessa forma, você vai construir a sua casa de uma forma equilibrada e de uma forma que vai permitir que a gente também se preocupe com o quê? Com o quê? Com o coletivo, que a gente possa evitar as tragédias das enchentes. Um espaço urbano construído de forma desordenada, onde existe uma total despreocupação com a natureza, com a permeabilidade, contribui para, no período de chuva, a gente ter os alagamentos e as enchentes. Tudo que a lei programa, que a lei trabalha para que exista uma construção regular, legal, visa o quê? Olha aí o que está trazendo ainda em plano diretor. Tomando por base, de um lado, interesses coletivos e difusos. A lei vai garantir ao particular, beleza, você vai poder construir a sua edificação, mas essa mesma lei vai chegar e vai dizer o quê? Olha, você tem que construir de forma equilibrada. Nós temos aqui uma coletividade, nós temos aqui uma sociedade, ok? E por fim, vamos entender o que é que quis dizer o legislador quando ele fala em preservação da natureza e da memória. Ora, natureza a gente está entendendo. Vamos permitir que o particular construa de forma organizada, vamos respeitar o coeficiente de permeabilidade, isso sim tem uma concepção de ecologia, de natureza, para evitar o desmatamento desenfreado, as enchentes, os alagamentos, mas em memória. Como assim memória? Ei, mané, arrisca aí. O que foi que o legislador quis dizer quando ele fala memória? Memória cultural da cidade. Só que isso, veja, a interpretação e a construção de um plano diretor precisa ser muito bem feito. Sobre memória cultural, natureza, paisagem, eu tenho um exemplo. Eu atuo em uma cidade com mais de 100 mil habitantes, que ela não para de crescer. Uma das cidades mais dinâmicas aqui do estado. E ela tem um plano diretor que proibiu no centro dessa mesma cidade, ou seja, nas regiões mais ricas, mais dinâmicas, cujo metro quadrado é mais caro e tem maior atratividade dos investidores, o plano diretor proibiu a edificação de qualquer imóvel com mais de 5 pavimentos. Ou seja, esse plano diretor que hoje nós consideramos como defasados, é uma luta de vários segmentos da sociedade mudar esse plano diretor, ele proibiu a construção dos prédios. Por quê? Essa nossa cidade possui uma serra linda, maravilhosa. Beleza? E houve a afirmação de que os prédios altos iriam atrapalhar a visão dessa serra. Presta atenção. No primeiro momento, foi recebido por todos os moradores da época com muita simpatia. Não, a nossa serra é linda, a nossa serra é maravilhosa e a gente precisa evitar o crescimento desenfreado dos prédios, de uma urbanização desenfreada. No primeiro momento, todo mundo bateu palma. Os anos se passaram. A cidade não para de crescer. Toda cidade de médio e grande porte, ela cresce de duas formas. Vertical, com a construção dos prédios, e horizontal. Ora, se nessa cidade que eu estou falando, o plano diretor impediu a verticalização, isso significa dizer que aqui não chegam empreendimentos. Aqui não entra empresa para construir prédio. O município deixa de arrecadar com cada empreendimento desse milhões. E o outro problema é que esse município pode crescer apenas para um lado, horizontalmente. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Esse plano diretor está impedindo que essa cidade cresça para valer,
se desenvolva no campo urbanístico e ela cresce única e exclusivamente na horizontal por intermédio dos loteamentos. Cada ano que passa, quem quer comprar a sua primeira moradia, a sua casa popular, só compra cada vez mais distante do centro. Quanto mais o tempo passa, morar nessa cidade significa morar distante do centro. Ora, uma crítica. Plano diretor precisa ser bem feito, bem calculado. Por quê? A experiência nos mostra que aquilo que no primeiro momento parecia ser algo que estava defendendo os interesses da ecologia, da memória cultural dessa cidade, acabou no médio e longo prazo privando que a mesma se desenvolvesse em todo o seu potencial. Veja o perigo que um plano diretor mal elaborado pode trazer para uma sociedade. Beleza? Próximo dispositivo legal, Código de Obras. O Código de Obras é um instrumento que permite à administração municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações. É isso mesmo. Volta para cá. A gente já viu aqui que o município ele tem aquilo que se chama do regular poder de polícia, ou exercício do poder de polícia. O município fiscaliza se essas regras que a gente está citando até aqui nesse presente momento estão sendo respeitadas e estão respeitando a sociedade, os interesses coletivos, os interesses difusos. Qualquer desrespeito por parte do particular pode ensejar por parte da administração pública uma obra ser embargada, multas serem auferidas, e aí entra você, meu querido reguezinho, profissional da regularização civil. A sua assessoria, ela vai evitar que o particular sofra esse tipo de sanção, que sua obra seja embargada, que ele receba multas desarrazoadas ou até mesmo evitar a demolição, porque demolição é prejuízo na certa. Beleza? Código de Obras, ficando bem claro, vamos para o próximo, zoneamento. É a lei de zoneamento que faz o detalhamento das diretrizes impostas pelo plano diretor. Define as atividades que podem ser praticadas em cada rua da cidade, determinando se é permitido ou não abrir um comércio ou uma indústria, se é possível construir moradia numa determinada rua ou bairro e se é preciso deixar recursos. Geralmente, a lei de zoneamento ela vai trazer um mapinha delimitando as áreas da cidade. Eu vou pedir para a equipe mostrar para você aí um exemplo bem claro. Pronto, Tiago, eu estou entendendo. A lei, a Constituição Federal é a mãezona, perfeito. Ela vem abrir os caminhos. Depois, o Estatuto das Cidades mostra melhor esse caminho, mas, posteriormente, cada município vai ter o seu plano diretor, vai ter o Código de Obras e agora vai ter também o zoneamento, sendo que o zoneamento ele vai fatiar a cidade em áreas. Vai ter uma determinada área que só pode ter imóvel comercial. Aí seu cliente lhe procura querendo residencial. Você que conhece a lei vai informar ele que não é possível. Uma determinada área da cidade é só residências. O seu cliente lhe procura querendo abrir um comércio ou indústria. Você que já conhece da lei vai informar que não vai ser possível. Imagina a dor de cabeça do profissional que não conhece bem a lei de zoneamento e começa a dar início ao atendimento, às vezes fecha contrato, recebe parte do dinheiro do cliente para dar início a um projeto de prefeitura e uma determinada área não permite que esse projeto vá à frente. Suponhamos então que seu cliente tem, um outro exemplo agora, que seu cliente tem um imóvel residencial, um lote, 2 casas e quer fazer um desdobro. Você vai lá no zoneamento e olha, não, é residencial e ele quer residencial, beleza. Só que a sua lei de zoneamento, ela vai vir trazendo também delimitação de área. Vai vir trazendo que a menor área mínima permitida seria de um lote de 120 metros quadrados, igual a lei federal. Só que seu cliente quer que esse lote, depois do desdobro, fique com 110 metros quadrados, ou seja, menor do que a lei de zoneamento daquele município. O que é que você vai ter que fazer? Informar a ele que não vai ser possível. O que é que eu estou mostrando aqui para você?
que o conhecimento prévio da lei de zoneamento evita perda de tempo, dor de cabeça e mostra que você é um profissional antenado com o zoneamento da sua cidade. Beleza? Próximas leis, leis específicas, tais quais a anistia. Anistia nada mais é do que a lei do perdão. Alguns municípios, de tempos em tempos, confeccionam algumas leis, abrindo um espaço para perdoar determinadas irregularidades. Seu cliente não respeitou o recuo, o imóvel dele está irregular, e agora? O que é que faz? A prefeitura, a todo momento, ela é intransigente no seguinte sentido: eu quero recuo, não tem recuo, vai ter que demolir. A sua salvação pode ser o quê? A lei de anistia. Geralmente ela vem em um período pré-determinado, da data tal até a data tal. E durante esse período, se você ingressa com seu projeto de prefeitura, o mesmo será sancionado perdoando aquela irregularidade. O exemplo que eu estou dando é do recuo. Mas toda lei de anistia, ela elenca no seu bojo, no seu conteúdo, quais irregularidades durante aquele determinado período de tempo serão flexibilizadas, serão perdoadas. Você, como profissional da regularização civil, tem que estar sempre ali, antenado com o município, sempre ligado. Porque de uma hora para outra, se surgir um processo desse, vixe, porque eu já tive de aluno que faturou alto, não foi brinquedo. Ele fica antenado quando surge um projeto de lei de anistia. Quando a lei de anistia é sancionada e colocada em prática, você tem que correr atrás, utilizar das nossas técnicas de captação de clientela e fazer a festa, faturar alto. Próximo. Instrução Normativa 2021/2021 da Receita Federal. Puxa para cá. Um outro segmento de regularização ou legalização que não apresentaram para você é o da Receita Federal. Toda obra dita regular, especialmente as residenciais, dita regular, toda obra dita regular precisa recolher os encargos referentes à mão de obra, o INSS. Portanto, é necessário fazer o procedimento que se chama de aferição na Receita Federal. Esse procedimento da Receita Federal é um procedimento de regularização. A gente ensina um módulo a respeito relativamente simples, onde você vai entrar no site da Receita, vai cadastrar os dados do imóvel, metrificação, quantos cômodos, data de início da obra, data de término da obra, por aí vai. Garanta você, reguezinho, de 10 a 15 minutos você já fez tudo. E essa instrução normativa é a que vem destrinchando tintim por tintim como você vai fazer isso daí. E aí você pode dizer: minha Nossa Senhora, Thiago, quanta lei, quanto dispositivo legal. Calma. Papai Titi tá aqui. Cola com nós. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque vai ser nossa missão de honra pegar cada dispositivo desse e trazer uma aula específica para você. Você vai mergulhar de cabeça em cada dispositivo legal desse, você vai aprender e você vai perceber que não é bicho de 7 cabeças. Não vos preocupeis a cabecinha, não vos preocupeis a pestana, beleza? Ok, Thiago, beleza. Então hoje é mais uma lei geral, é uma visão geral sobre as leis que nós, profissionais da regularização, sempre estaremos ali pesquisando e utilizando. Exatamente. Para os profissionais que vão atuar em mais de uma prefeitura, faz o que papai está recomendando. Elenca, faz uma relação de quais prefeituras você quer estudar e pesquisa de forma prévia quais dispositivos legais aquela prefeitura vai atuar. Tiago, eu estou numa prefeitura do interior do Nordeste que não tem plano diretor, código de obras, nem lei de zoneamento. O que é que eu faço? Você não pode presumir que essa prefeitura vai utilizar e aceitar a da capital. Você não pode presumir. Você precisa se dirigir até a prefeitura,
mais especificamente Secretaria de Obras do município ou secretaria responsável por recepcionar os projetos de prefeitura e pedir a orientação. Qual lei vocês seguem aqui? A do Estado? Se sim, bola para frente, ok? Bola para frente. Não presuma nada, pesquise de antemão, mantenha um contato aberto com o município. Olha, eu vou fazer um esboço para a gente ir construindo aqui uma ideia, se esse meu esboço aqui de planta baixa está condizente com a visão de vocês de projeto regular, beleza? Apresenta para o técnico vai dizer, olha, muda isso aqui, muda aquilo ali, e aí você vai construindo. É como eu costumo dizer, se você é reguezinho, leva para sua vida. Leva para sua vida. Em qualquer âmbito profissional, você precisa ter, sabe o quê? Jogo de cintura. Jogo de cintura. Vai lá na prefeitura, pesquisa, analisa e vê se está tudo certo. Vamos agora para o último dispositivo legal. Lei de Registros Públicos. A Lei 6.015 de 73 trata da regulamentação dos registros públicos no Brasil. É uma lei de nível nacional que tem como objetivo garantir a segurança, a autenticidade e também a eficácia dos atos jurídicos em relação aos registros públicos. Puxa para cá. Essa leizinha aí vai ser muito utilizada pelos meus amigos reguezinhos, advogados do direito imobiliário, mas você também, engenheiro, arquiteto, técnico, precisa saber também conhecê-la. Primeira objeção que vai vir de muitos engenheiros e arquitetos. Nossa, quanta lei, meu Deus do céu! Eu não suporto ler, eu não gosto de ler, de analisar. Não adianta chorar, não se preocupe. Seu amigo Titizinho aqui vai traduzir cada dispositivo legal desse. A gente vai trabalhar cada dispositivo legal desse. Você vai entender, a gente vai destrinchar cada dispositivo legal desse. Vamos fazer com que cada conceito desse aterrize na sua mente de forma simples, de forma simplificada. Não é à toa que a gente fala regularização de imóvel simplificada. A gente pega o que tem de complexo nesses dispositivos legais e a gente simplifica e dá para você. Aba a boquinha, zoom! Simples, simplificado. Beleza? Reguezinho, fica ligado aqui no canal que sempre tem mais aula. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que esses são os dispositivos legais mais importantes e mais utilizados no projeto de prefeitura e regularização imobiliária. E aqui, nesse canal, a gente vai falar sobre cada um deles de forma bem simplificada. Tamo junto, reguezinho.